Amém, irmãos? Amém, amém, irmãos? Desculpa incomodar aqui antes da palavra, mas é que meu coração estava queimando ouvindo esse hino. Amém. Ó Senhor Jesus, essa semana, toda vez eu choro, tá? Não compartilhar, não se importa não. Essa semana eu estava lendo sobre a volta do Senhor. Já vou chorar. E aí, minha primeira reação foi, Senhor, será que eu estou pronta? Né? Ó Senhor, espera só mais um pouquinho aí, né? Foi o que eu falei para o Senhor. Mas o Senhor me mostrou, irmãos, que como é a forma de esperar o Senhor, né? Aí ele falou a passagem de 2 Pedro 3, que fala assim, tudo fala sobre a vinda do Senhor. Mas o que eu mais toquei foi que nós precisamos ser esses que esperam e apressam a vinda do dia de Deus. Por causa desse dia, os céus incendiados serão desfeitos e os elementos se derreterão pelo calor. Nós, porém, irmãos, segundo a promessa de Deus, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Por essa razão, amados, esperando essas coisas, esforcem-se para que Deus os encontre sem mácula, sem culpa e em paz. Agora a frase que eu mais toquei. E considerem a longanimidade do nosso Senhor como oportunidade de salvação. Oh, Senhor Jesus! O Senhor é esse Deus longânimo, irmãos. Amém. Tudo isso que a gente cantou no hino é muito bonito, né? Saber que naquele dia o Senhor vai reinar. Só a palavra dele, a pessoa dele é quem vai prevalecer, né? Amém. Mas hoje, irmãos, podemos experimentar isso na nossa vida. Receber essa transformação em nós. Oh, Senhor Jesus! Oh, Senhor Jesus! Ó Senhor Jesus! Irmãos, vamos fazer assim, ó. Dá uma respirada bem funda. Agora solta invocando o nome do Senhor. Ó Senhor Jesus. De novo, irmãos. Respira. Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus! O Senhor é o Espírito, irmãos. Quando a gente invoca esse nome, você está respirando o próprio Senhor. Senhor Jesus! Irmãos, eu fiquei incumbido essa semana de dar a introdução da palavra, amém? Senhor Jesus! E a gente viu na segunda-feira que Romanos, ele vem falar sobre a condição do homem, amém? E Romanos também fala que de um pecador que foi redimido, se tornou filho, e de filho se tornou herdeiro. Graças ao Senhor, irmãos. Irmãos, você já pensou que o Senhor não desistiu do homem por amor a cada um de nós? O Senhor te ama, irmãos. E se hoje você está aqui ouvindo essa palavra, é porque Deus não desistiu de você. Deus podia ter desistido, irmãos, porque o homem falhou tantas e tantas vezes, adorando outros deuses. A maldade se multiplicou, mas o Senhor tinha esperança, irmãos. E hoje você está aqui. Jesus é o Senhor. Nós fazemos parte do plano do Deus eterno. Graças a Deus. Irmãos, a Epístola aos Romanos, começa falando da condição caída do homem. Romanos 3:9, se os irmãos puderem abrir comigo. Romanos 3, versículo 9 ao 12. Posso começar? Amém. Versículo 9. Que se conclui? Temos nós qualquer vantagem? Não, de forma nenhuma, pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado. Como está escrito, não há justo nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. 12. Todos se extraviaram, a um se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nem um sequer.
Então, irmãos, Romanos vem trazer essa situação que o homem se caiu, né? Porque quando o pecado entrou, todos se perderam, irmãos. E não existe um justo sequer. Ó Senhor Jesus. Então, irmãos, assim que o pecado entrou no homem, o homem se perdeu para Deus, ele não tem mais sentido de servir a Deus, então tudo está acabado, é isso? Era isso, né, irmãos? Mas graças a Deus. Ó Senhor Jesus, o Senhor tinha um plano, irmãos. E como eu já disse, esse plano incluía a mim, a você e a toda a humanidade. Ó Senhor Jesus. Por mais, irmãos, que o homem possa cumprir a lei, mais que o homem seja bonzinho, seja uma pessoa boa, tenha boas atitudes, eu vou cumprir a palavra, a Bíblia em mim mesmo. Irmãos, eu vou continuar sendo carne, e eu vou continuar sendo o velho homem. Mas graças a Deus, tem uma esperança, irmãos. Existe uma esperança para toda a humanidade. E essa é a grande boa nova de Deus para nós. O Senhor pode e vai nos transformar. Como fala o hino? Essa vida irá nos transformar. Então essa situação do homem, o homem precisava ser justificado, né? Porque, como a gente viu na Bíblia, sem derramamento de sangue, não há remissão de pecado. Ó Senhor Jesus, segundo a vontade de Deus, segundo o plano de Deus, Ele enviou seu Filho Jesus. Senhor Jesus, Romanos 4, 25, eu vou ler rapidamente. O qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitado para a nossa justificação. Eu vou voltar na segunda-feira. Na terça-feira a gente viu que quando o Senhor Jesus estava na cruz, as 3 primeiras horas, ele foi julgado pelos homens, foi escarnecido, humilhado, sofreu dores físicas, psicológicas, sem fim. E tudo isso por causa de cada um de nós. E nas 3 últimas horas, ele foi crucificado das 9 às 15 horas, 6 horas de crucificação. Ao meio-dia, irmãos, onde que o sol deveria estar no seu ápice, todo o céu se encheu de trevas. E foi neste momento, irmãos, é que Jesus pediu ao Senhor, ao Deus Pai, que afastasse dele este cálice. Por quê, irmãos? Por que o céu se encheu de trevas? Porque os pecados de toda a humanidade estavam, naquele momento, sobre Jesus. Os pecados antes cometidos, os pecados cometidos na época de Jesus e os pecados cometidos na nossa época. E não só isso, irmãos. O que mais Jesus temia é que nessas últimas 3 horas ele ficou sem a presença de Deus Pai. Nas 3 primeiras horas ele suportou todo tipo de humilhação e de dor física, mas ele tinha a presença de Deus. E é por isso que ele conseguiu vencer cada uma delas. Irmãos, não importa a situação que você esteja passando, se você passa com a presença do Senhor, você vai suportar e você vai passar por essa situação. Em nome de Jesus, amém? Ó Senhor Jesus, nós deveríamos estar naquela situação, porque fui eu que pequei, foi nós que pecamos. Mas o Senhor, Ele foi e passou por tudo isso, irmãos, sem a presença de Deus, sozinho pelos nossos pecados. Graças ao Senhor. Logo muito mais, Romanos 5,9, logo muito mais, sendo agora justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Você e eu, nós já não estamos mais condenados, irmãos. Não mais condenados. Você não está mais condenado. Se Satanás hoje, ele quer te condenar, ele vem na sua mente te acusar, eu te garanto, irmãos, pelo sangue de Cristo, você não está mais condenado.
Senhor Jesus! Irmãos, essa obra de redenção foi grandiosa, não foi? Foi maravilhosa, irmãos. Foi grande. Nunca ninguém seria capaz de fazer tamanha obra. Mas, irmãos, Romanos 5:10. Se nós, quando inimigos, porque nessa obra aqui, ó, de redenção nós éramos inimigos, fomos reconciliados com Deus, mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Esse versículo aqui traz a salvação da graça e a salvação, o evangelho da graça e o evangelho do reino. Nós éramos inimigos e fomos reconciliados. Agora, já estando reconciliados, seremos salvos, muito mais, seremos salvos pela sua vida. Irmãos, agora a gente pode ver nesse muito mais, que essa obra redentora foi maravilhosa, foi grandiosa, mas ela era apenas o início de tudo o que Deus tinha preparado para o homem. Graças ao Senhor, irmãos. Se Deus, Ele realizou toda essa obra, Ele vai realizar muito mais em você e em mim, transformando as nossas vidas. Quem crê nisso, irmãos? Eu sei que os irmãos creem, porque por isso que os irmãos estão aqui, não é verdade? A gente não veio aqui perder nosso tempo. Nós estamos aqui para crescer na vida, para conhecer o Senhor. Irmãos, a salvação da alma, na verdade, é o que nós estamos passando hoje, não é verdade? Por quê? Porque cada um de nós temos uma vida da alma, né? Essa vida é um ego, né? Cada um de nós, o velho homem, cada um de nós é diferente, temos a nossa maneira de pensar, de fazer as coisas, mas isso o Senhor, Ele quer tirar de nós e colocar em nós a sua própria vida, irmãos. Amém? Todos sabem disso, não sabem? Acho que se tem alguns irmãos novos, nunca ouviram isso. Irmãos, o que seria de nós se nós só conhecêssemos o Evangelho da Graça? Se nós só conhecêssemos a cruz de Cristo, o que já é grandioso, mas muito mais, irmãos. Deus colocou essa revelação no teu coração. O Senhor vai te transformar, irmãos, a sua própria imagem, a imagem do Filho de Deus, está sendo trabalhado dentro de você. Jesus é o Senhor. Isso me enche de esperança, irmãos. Isso dá sentido à minha vida. Senhor Jesus, na palavra, graças ao Senhor, eu tive a oportunidade de participar das últimas, da semana retrasada e da semana passada, eu pude participar das conferências, e a palavra que foi falada pelo irmão Pedro, tocou muito, calou muito forte no meu coração. Irmãos, essa palavra que nós estamos ouvindo, toda essa palavra aqui, profética, ela não vem à toa, irmãos. Ela vem para te transformar. E você e eu, nós não podemos nos conformar em ficar na mesma situação. Ele falou ainda, não existe uma linha filosófica, não lembro qual o nome agora, que fala que você nasceu do jeito, você vai viver desse jeito e você vai morrer do mesmo jeito. Não mudo. Deu o exemplo da esposa e do marido. Ele não vai mudar, ele vai morrer, nasceu assim, vai morrer assim. É assim que nós pensamos, irmãos? Não, o mundo pensa assim, irmãos. Nós não pensamos assim. Porque a vida que está dentro de nós, ela é capaz de nos transformar. E você vai mudar, irmãos. A pessoa que está do seu lado, quem é a pessoa mais próxima? Pensa aqui que está do seu lado. A minha esposa, meu filho. Eles têm que notar a diferença no meu viver. Ó Senhor Jesus, eu tenho que experimentar esse muito mais, irmãos. Sabe por que muitas vezes a coisa não acontece, irmãos? Isso foi falado na conferência em Belo Horizonte.
Porque, irmãos, nós não estamos abertos ao poder e ao trabalhar do Senhor na nossa vida. O problema não está na palavra, o problema não está no Senhor, o problema está em nós. Aspecto prático, vamos falar do lado positivo. A palavra, a oração, as reuniões, nós temos que se entregar nossa vida para viver esse viver. Para ter esse viver, irmãos, na palavra, na oração, vivendo a vida da igreja junto com os irmãos. No lado negativo, irmãos, que são as tribulações, que são os problemas, você precisa estar aberto, irmãos. Quando ele vem, muitas vezes a gente murmura, a gente reclama, a gente desobedece, a gente faz tantas outras coisas e não volta para o Senhor, pedindo a luz do Senhor para a nossa vida. O que o Senhor quer naquela situação? O que o Senhor quer trabalhar em mim naquela situação? Ó Senhor Jesus. Irmãos, nós somos muito ansiosos, não somos? Paulo falou a Timóteo, não sei, vou falar exatamente, passando por tribulações, mas não serei envergonhado, porque eu sei em quem tenho crido, estou bem certo que é poderoso, para guardar o meu depósito, o meu tesouro, até aquele dia. Sabe por que ele falava isso, irmãos? Porque ele conhecia o Senhor. Esse eu sei em quem tenho crido tem que fazer parte da nossa vida. Quanto mais você conhece o Senhor, mais profundamente você conhece o Senhor, mais você sabe em quem você crê. Aí o que você faz? Você deposita todas as suas coisas nele, todo o seu futuro nele, a sua família nele, porque você sabe que ele é fiel para guardar o seu tesouro. E você deposita o que há de melhor em você, a sua vida. Ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus. Irmãos, essa semana isso aqui é só a introdução. Os irmãos ainda vão ouvir sobre a salvação, a santificação e tudo que o Senhor quer trabalhar no nosso coração, irmãos. Ó Senhor Jesus. Quem crê que nessa manhã o Senhor vai falar muito conosco? Irmãos, a nossa oração é que não seja uma palavra bonita, é que seja o Senhor falando. O Senhor falando a você, irmãos. O Senhor falando para mim. Eu quero ouvir, eu quero abrir todo o meu ser. Aí o Senhor tem caminho, irmãos. Jesus é o Senhor. Amém. Essa semana 6 do Alimento Diário, é bastante extenso, né? E simplesmente as páginas parece que não cabe tudo, né? E também por causa do tempo, nós vamos fazer um resumo e enfatizando alguns pontos importantes, tá bom? Vamos começar porque hoje nós temos muitos comunicados, avisos para dar para os irmãos que são importantes, amém? Aqui vou basear no Romanos capítulo 5, versículo 10, que o William já compartilhou muito bem. Vamos avançar, né? Primeiro, versículo 9. Eu vou mostrar para vocês 3 frases muito mais neste capítulo. Primeiro está no capítulo 5, versículo 9. Vamos ler todos? Logo, amém. Segundo é o que nós lemos, versículo 10. Porque muito mais. Versículo 17. Se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais
Jesus Cristo. Aleluia. Irmãos, você que está feliz, está satisfeito com a sua vida cristã, não é? Você está cumprindo todos os requisitos, tal, você está tranquilo, não é? Mas, irmãos, vou te dizer uma coisa: há muito mais. Muito mais. Queria impressionar os irmãos nesta manhã com esse muito mais. Você falou assim, agora chega, né? Não, há muito mais. Eu percorri tanto esse caminho, estou cansado e tal. Há muito mais. Senhor Jesus, não podemos nos ficar acomodados, né? Precisamos estar sempre prosseguindo na palavra do Senhor. Primeiro, muito mais, refere-se à nossa conversão, amém? Porque nós estávamos, infelizmente, debaixo da ira de Deus. Éramos filhos desobedientes, como fala em Efésios 2. Então, irmãos, e o Senhor foi lá, morreu por nós, e Ele aplacou a ira de Deus. Você acredita? Então, irmãos, nós fomos salvos da ira. A fúria de Deus, a ira de Deus estava sobre nós. Mas pela redenção do Senhor Jesus, então, Ele fez essa salvação para nós e nos salvou da ira de Deus. Éramos todos destinados à perdição, para o lago de fogo e bater papo lá com o anticristo, falso profeta e o próprio Satanás. Pelo amor de Deus, que fim terrível. Mas fomos salvos da ira. Você hoje quer se converter? Quer ser salvo dessa ira? Vamos invocar, ó Senhor Jesus. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Aleluia. Então esse é o primeiro passo. Você sabe que lá à frente, lá atrás, em Gênesis, o homem foi expulso do jardim do Éden e o caminho para a árvore da vida foi fechado, não é verdade? Havia querubins, havia espada flamejante, espada de fogo. Então o querubim representa a glória de Deus e a espada representa a justiça de Deus, e o fogo representa a santidade de Deus. São três requisitos que agora nós, como pecador, não estávamos carentes, estávamos destituídos da glória de Deus, estávamos fora da justiça de Deus, estávamos debaixo da condenação e não tínhamos nada a ver com a natureza divina. Agora, o Senhor fez essa redenção. E não só fez a redenção, como Ele fez a reconciliação. Essa palavra reconciliação foi muito importante e é muito importante para nós. Se não houvesse essa reconciliação, essa ira ainda estava sobre nós. Eu me lembro do meu pai, irmão Dong finado, irmão Dong saudoso, e ele falava muito desse versículo. Ele dizia que a reconciliação, ele até mostrou, né, uma ilustração. Ele disse, por exemplo, numa família, não é, o filho mais novo da família derrubou e quebrou vaso de porcelana de maior valor. Vocês se lembram? Aí o pai, que pagou tanto preço para comprar aquele vaso, talvez muitos salários, né? Que ele acumulou para poder comprar aquele vaso que era uma relíquia. Aí o filho novo vai lá e pum, quebra. Então, como que fica o pai? Pai fica bravo. E o pai que faz? Pai quer bater no filho novo, mais novo. Não é verdade? Esse filho mais novo somos nós.
Mas, graças ao Senhor, nós temos outro irmão mais velho. Ele é o nosso único irmão mais velho. Ele, então, na hora de pai pegar aquela vara, como é que chama aquela vara? Que dói? Marmelo? Rapaz. Aí o pai pegou o marmelo, vale de marmelo, e foi se dirigir ao filho novo, mais novo, para dar uma nele, né? Bem forte. Não sei quantas chicotadas ele vai levar. Aí o filho mais velho se debruçou em cima do filho mais novo, e as chicotadas, as batidas, quem levou foi o filho mais velho. Aí aplacou a ira do pai, porque quando o pai bate no filho, quem sente mais dor é o pai. Mas pelo menos o filho mais velho sofreu castigo em lugar do filho mais novo, tá bom. Aí aplacou a ira de Deus. Mas eu pergunto, o pai está reconciliado com o filho mais novo? Ainda tem aquele negócio lá, não é? Aquele remorso, puxa vida, esse filho mais novo é imprudente, quebrou o vaso e tal. Aí entra outra vez o filho mais velho. Aí o que ele faz para reconciliar as duas partes? Então levou os dois, né, para restaurante, de preferência seja chifu. Aí levou o pai e o filho e o irmão mais novo. Aí pediu tal, muitos pratos gostosos. O pai ficou alegre. E o filho mais novo também ficou alegre. Aí os dois na mesa se reconciliaram, se abraçaram. Então isso é reconciliação que o Senhor fez por nós. Amém? Então agora hoje não temos ira de Deus, nós também não somos mais inimigos de Deus, somos amigos de Deus. Estamos reconciliados. E graças ao Senhor, para nós falarmos de que seja salvo da ira, é muito simples, mas você pensa um pouco o processo que o Senhor Jesus passou. Ó Senhor Jesus, em Hebreus 4,15 diz que ele foi tentado em todas as coisas, mas sem pecado. Alguns podem dizer, mas ele era Deus, era filho de Deus. Não, ele veio como homem. Vou repetir novamente, que Filipenses 2 fala que ele como Deus se esvaziou. Sabe o que é esvaziar-se? É uma ilustração meio, não dá para explicar bem, mas pelo menos dá para explicar alguma coisa, para os irmãos entenderem. Você pega um balão, né, como é que chama? Bexiga? Bexiga, aí você sopra e fica cheio, né? Esvaziar o que é? Você solta o negócio lá, ele esvazia. Então perdeu todo o sentido, né? Então o Senhor Jesus, ele se esvaziou da divindade por causa de nós. E tomando a forma de homem, na semelhança de um servo, ele foi humilde, humilhou até a morte. E a morte da cruz. Foi obediente até a morte. Quando ele esteve na terra, nenhuma vez ele viveu aquela vida como Deus, mas viveu aquela vida humana dele como homem. Se ele fosse Deus, ele não precisava ir para o monte orar. Se ele fosse Deus, não precisava se afastar ali onde estão os discípulos, para um lugar mais quieto para orar. Como homem, nós dependemos de Deus. Como homem, precisamos orar a Deus. Oh Senhor Jesus, isso é um grande modelo que o Senhor nos deixou. E então, na sua crucificação, na véspera, no jardim do Getsemane, os discípulos estavam ali cansados, dormindo, e o Senhor estava orando, e suas gotas de suor se transformavam em gotas de sangue. E a palavra em grego para aquilo era
não sei como é que isso se pronuncia, ademonel, sei lá, que significa angústia. E essa angústia, segundo o significado dessa palavra grega, é depressão em 3º grau. Ó Senhor Jesus! Irmãos, hoje eu quero dar uma notícia boa para você. Você sofre depressão? Existe um que sofreu mais que você. Se você hoje toma remédios, toma tranquilo. Amém? E vai te fazer bem. Mas volta para o Senhor. O Senhor é que vai te dar cura. Ó Senhor Jesus, porque nós temos um que passou por todas as coisas. Foi tentado em todas as coisas. E quando ele estava lá, clamando a Deus, passa de mim esse cálice, mas que seja feito a tua vontade, não a minha. Senhor Jesus, ele já descreveu a sua crucificação, e finalmente, aquela maior dor dele, não era a dor física. Dor física ele tirava de letra, não era nada para ele. O que maior dor que ele sofreu foi o abandono do Pai. Disse, Eli, Eli, lema sabachthani, que quer dizer, Deus meu, por que me abandonaste? Esse foi o ponto máximo do sofrimento do Senhor. Senhor Jesus. Mas graças ao Senhor, ele passou, ele então morreu. E ali, irmãos, todos os mártires, todos os profetas enviados por Deus antes de Jesus, muitos foram mortos, não é verdade? Mas ninguém ressuscitou. Será que esse vai ressuscitar? Irmãos, era uma expectativa do universo todo. Uma rimborada, como é que é? Como é que chama isso? Tambores. Rufem os tambores. Então, irmãos, o Senhor Jesus morreu numa sexta-feira à tarde, né? Às 3h da tarde, ele, inclusive, irmãos, Senhor, não mataram o Senhor Jesus. O Senhor Jesus se entregou. Porque quando chegaram perto do Senhor Jesus, ele já estava morto. E ele expirou, clamando, Deus, recebe meu espírito. Ó Senhor Jesus, ele se entregou. Ele entregou a vida dele por nós, voluntariamente. Senhor Jesus, aí então, era sexta-feira à noite, ia ressuscitar no 3º dia, que a segunda escritura falava, e então não era 3 dias direto, mas uma parte de sexta-feira, sábado o dia inteiro, e a manhãzinha de domingo. Então, irmãos, aí todo o universo, porque ninguém até naquele momento tinha ressuscitado. Imagina a expectativa que se criou em todo o universo. Senhor Jesus, será que esse vai ressuscitar? Será? Passou-se sexta-feira, sábado o dia inteiro, todo mundo na expectativa, esperando se vai haver ressurreição. E de manhã, Senhor Jesus, Ele ressuscitou! Ele ressuscitou! Aleluia! E quem foi primeiro lá? Foi uma irmã. Viu como as irmãs são preciosas? Amo mais o Senhor. Amém? Obrigado, irmãs. Vocês estão aqui. Vocês amam mais o Senhor. Vocês pagam mais preço. Nós precisamos de vocês. Aleluia. Então, naquele dia ressuscitou. E quando ele era filho, quando ele foi batizado, você se lembra? Quando abriu os céus, o Espírito Santo veio em forma de pomba e pousou sobre ele.
e uma voz no céu dizia: este é meu filho amado, em quem me comprazo. Não é? A ele ouvi. Agora, depois da ressurreição, é outra palavra. Deus disse: hoje tu és meu filho, eu hoje te gerei. Está em Atos 13, 33 e também em Hebreus 1. Senhor Jesus. Mas espera aí, ele já não era filho de Deus? Sim, ele era filho de Deus unigênito. Agora ele morreu, ressuscitou e ele passou a ser primogênito. O irmão mais velho nosso, primogênito. E ele tem a comissão de levar todos nós à glória. E ele está fazendo isso, está nos conduzindo à glória. Por isso precisamos satisfazer as condições da justiça, da santidade e da glória, porque nosso destino é a glória. Ó Senhor Jesus. Então a justiça, porque a justificação nossa, quando o Senhor Jesus morreu na cruz, já fomos justificados. Não precisa você se justificar, não adianta você se justificar, você tem que crer na justificação do Senhor Jesus. Então fomos justificados, isso representa a salvação do nosso espírito. E depois nós fomos santificados. E santificados é a natureza de Deus entrar para dentro de nós. Mas a santificação é um processo. Primeiro fomos santificados posicionalmente. Nós estávamos no lugar errado, não é? Na hora errada, e Senhor Jesus então veio e nos colocou numa posição santa, sem que hajamos feito alguma coisa. Graças ao Senhor. Mas está bom assim? Não, nós precisamos agora prosseguir. Uma vez estamos na posição santa, posição correta, para receber mais de Deus para dentro de nós. Aí entra o segundo versículo: porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. A santificação disposicional não depende da sua boa vontade. Você e eu somos um fracasso total. Não adianta você querer se santificar disposicionalmente, indo para a montanha, na solidão de homens, você ali fica orando, não adianta. Você precisa ser salvo pela vida. Essa vida que entrou em você, naquele momento que você invocou o nome do Senhor, essa vida que vai te salvar, ela vai operar a santificação subjetiva. A santificação objetiva é fora de nós, e a santificação subjetiva é dentro de nós. E quem opera essa santificação interna, subjetiva, dentro de nós, é a vida de Deus. Oh Senhor Jesus. Então, irmãos, em Romanos capítulo 8, versículo 10, se porém Cristo está em vós, o corpo na verdade está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da... Amém. Nosso espírito então foi salvo. Mas a intenção de Deus é salvar todo o nosso ser, nos dar salvação completa, salvação plena, salvar-nos no espírito, na alma e no corpo. Então, finalmente, é a glorificação. Aqui então é a salvação
do Espírito. Mas nós temos outra também, a salvação da alma, que está aqui, versículo 6. Esta é a santificação subjetiva, porque o pendor da carne dá para a morte, mas o do Espírito para a vida e paz. Isso, meus irmãos amados, depende de você. Que escolha você vai fazer? Você que comanda agora. Santificação subjetiva é você que comanda, não é verdade? Se você quer, e é tão simples, você pegar sua mente, pender para a carne, é morte. Se você pegar sua mente e pender para o Espírito, é vida e paz. Isso nós já sabemos de cor, salteado, tal, mas nós ainda hoje falhamos nisso. Que o Senhor possa ter misericórdia de nós. Dia que levantar de manhã, abrir os seus olhos, a primeira coisa que você faz, faça a sua respiração espiritual, invocando, ó Senhor Jesus. Olha só, entregar para o Senhor a primeira hora do seu dia é maravilhoso, porque você como dá para o Senhor a primícia, Ele merece nossa primeira reação. Eu disse, Senhor, hoje eu te escolho, Tu és a minha escolha, eu quero andar contigo. Ó Senhor Jesus, não te peço bênção materiais, eu só peço uma bênção, a Tua presença comigo. Amém? E eu sei que sua presença comigo, eu tenho tudo. Aleluia! Tenho o próprio Deus. Ó Senhor Jesus. Então, aqui é a santificação subjetiva. Mas até o nosso corpo irá ser influenciado pela vida. Vida nós é primordial, é importantíssimo. Está em 8, versículo 11, diz assim: se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, mais alto, aleluia. Se você vive no Espírito, a sua mente inclinada para a vida e paz, o seu corpo, até seu corpo mortal, vai receber vida. Ó Senhor Jesus. Desculpe lembrar do meu pai novamente, mas ele era um bom modelo. Aquele corpo dele realmente era consagrado, se esforçava. Você perguntava para ele, Mondong, fez boa viagem para chegar até aqui? Os irmãos falam assim, depois de uma longa viagem, né? Fez a boa viagem? Está cansado? Não, estou bem. É assim, irmãos. Qualquer coisa, você fala, irmão Dong, você precisa de alguma coisa? Não, nada. Então, irmão Dong está cansado, né? A missa fala, irmão Dong está cansado, né? Irmão Dong respondia, não estou cansado não. Vamos para a próxima reunião. Senhor Jesus, isso é vida no corpo. O nosso corpo é preguiçoso por natureza. De manhã, domingo de manhã, levantar, rapaz, que dificuldade. Tá na hora, o despertador toca. Você pega, desliga o despertador, vira para o outro lado. Senhor Jesus, mas eu te garanto, uma vida cheia, um corpo cheio de vida, não é assim. Está na hora, o Senhor te acorda, de manhã não precisa de despertador, seu relógio biológico é o Senhor. O Senhor disse, preguiçoso, levanta aí rapaz, eu estou com saudade de você, eu esperei você dormindo a noite toda. Você não teve comunhão comigo, agora que eu quero ter comunhão com você. Acorda, vamos lá. Amém? O Senhor quer a nossa presença. O Senhor quer comunhão conosco. Levanta cedo, rapaz.
Ó Senhor Jesus. Então, aqui nós temos 3 passos, né? E que coisa. Agora, irmãos, essa santificação subjetiva, essa aqui é para nós enchermos da natureza divina. 1 Pedro não diz isso? 1, né? Diz assim que somos participantes da natureza divina. Em outras palavras, recebemos o DNA de Deus. Quem tem DNA de Deus aqui, levanta a mão. Eita, que festa, hein? Nós temos esse DNA em nós. E como esse DNA se manifesta? É deixando crescer. Amém? Uma criança, bebê, não é? Ele tem o DNA, não é? Que recebeu dos pais. Mas como ele vai manifestar essas habilidades, as faculdades mentais, físicas, psicológicas dele? Dando comida para ele. Ele vai crescer e vai desenvolver essa DNA dele. Então, no alimento diário tem 2 palavras muito interessantes que o autor dessa semana ele colocou, que é genótipo e fenótipo. Opa, primeira vez que eu ouço isso aí também, viu? Genótipo é genético. Você recebe aquela essência divina, não é? Um genótipo dentro de você. Mas tem um fenótipo. Fenótipo é um ambiente que você foi colocado. Esse meio ambiente vai fazer você ser o que ela pretende. Ele até fez um exemplo meio simples. Ele falou assim: chinês geralmente não é bom no futebol, né? Não é bom no futebol, vai, confessa. É tão ruim no futebol que ficam contratando jogadores do Brasil, técnico do Brasil, para melhorar o futebol deles lá, não é? Porque não está no fenótipo deles. Genótipo dele. Então, se você pegar uma criança, um bebê chinês, não é? E trazer ele para o Brasil, e desde criança vive com os brasileiros, amém? Vive com brasileiros, come com brasileiros, dorme com brasileiros, toda a cultura brasileira maravilhosa, né, tal. E aí, qual o principal esporte do Brasil? É futebol. Ele vai gostar de futebol. E ele vai, talvez, se tornar um grande jogador de futebol. Genótipo é chinês, mas fenótipo é brasileiro. Legal, né? Senhor Jesus. Então, irmãos, genótipo nós temos a vida divina, temos o DNA divino, mas qual é o fenótipo para nós? Qual é o fenótipo para nós? Qual é o nosso meio ambiente que nos transforma, que nos renova? É a vida da igreja. Muitos pensam erroneamente que entrar para a vida da igreja resolveu todos os seus problemas. Não, entrou para a vida da igreja, aí que começam os problemas. Não é verdade? Oh, que coisa gostosa, né? Senhor Jesus, aí que começam os problemas. Mas esses problemas que sofremos têm objetivo. É o Deus trabalhando em nós. Oh, Senhor Jesus. Então, tem a presença de Deus. Maravilhoso. Não é verdade, irmãos? Então, irmãos, nós estamos no melhor lugar para sermos transformados. O versículo de transformação é 2 Coríntios 3,18. Já sabemos decor, né? E somos transformados. Não, falei errado. Todos nós com o rosto desvendado, contemplando a imagem do Senhor, somos transformados em sua glória, na sua própria imagem, como do seu Senhor,
o Espírito. Estamos sendo transformados. Oh, Senhor Jesus. Amém. E todos nós com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Então, dentro da santificação, nós temos a transformação. E dentro da transformação, da santificação, temos outro item ainda. Romanos 8, 29. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E agora Romanos 8, 12, 2b. Romanos 12, 2. 12, 2. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então nós temos dois aqui, né? Renovar conformar, né? É conformação. Ou você é conformado à imagem do Filho, ou você é conformado com este século. Aqui outra vez você tem que escolher: ou ser conformado à imagem do Filho, ou vai lá pro mundão. Não é verdade? Então, irmãos, isso tudo faz parte do processo da santificação subjetiva. E por fim, nós aqui, 1 Coríntios 1:30. Que diz assim: mas vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual se nos tornou da parte de Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção, para que, escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Olha só no versículo 30, aqui diz assim: da parte de Deus, sabedoria, 2 pontos. Coloca Deus 2 pontos. Qual a sabedoria de Deus? É a nossa salvação plena. Então aí vai: justiça, que é do Espírito, santificação, que é da alma, e a redenção do corpo. E todos nós, em Filipenses 4 fala, todos nós seremos então transformados, glorificados. Esse corpo de humilhação, vocês não sentem tanto, mas eu sinto muito esse corpo de humilhação. Então eu tenho a maior expectativa que eu seja realmente transfigurado. Eu vou receber um corpo novo, rapaz, novinho em folha, 0 quilômetro. Eu quero pular, mas não consigo. Miguel, pula para mim, vamos. Mas no meu corpo novo, eu vou poder pular. Eu vou poder voar. Aleluia! E o Senhor, como primogênito, está nos Ou voar, né? conduzindo a Dependendo glória. do ponto de vista. E só dois itens, um item para terminar, tá bom? Fala assim, que como que a gente pode ser santificados? Só ter uma boa vontade você é santificado? Você não consegue, né? Então, irmãos, o que você precisa? Da palavra.
Viver da igreja, sim, concordo plenamente. Mas você também, na vida da igreja, da palavra. Vamos lá, Tito 3. Tito 3, 5. Não por obras de justiça, praticadas por nós, mas segundo sua misericórdia, Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Então, irmãos, o Senhor nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Até aí parece meio abstrato. Como que você sentiu? O Espírito Santo está em mim, mas precisa ter um instrumento para o Espírito fazer isso. Então, separei um versículo para os irmãos, está em Efésios capítulo 5. Amém? Versículos 25, vai. Maridos, amai vossa mulher. Amém, irmãos maridos que estão aqui? Amai vossas mulheres. Eu não tinha intenção de falar esse versículo, mas caiu aqui, tá? Maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse. Olha, estamos num processo de santificação ou não? Para que a santificasse, tendo-a por meio da... Aleluia! Então, irmãos, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra. Essa palavra profética que nós ouvimos cada semana é uma palavra, se a gente entrar nela adequadamente, ela vai nos lavar, vai tirar todas as rugas, todas as manchas, é pela lavagem da palavra. Veja a importância da palavra. Amém? Senhor Jesus, eu quero também para mostrar para vocês a importância da palavra. Hebreus capítulo 4. Graças ao Senhor que na igreja temos muita palavra, mas às vezes a gente tem tanta palavra, a gente acaba não dando valor, né? Então a gente aí vai tal, enquanto tantas pessoas lá fora estão morrendo de fome espiritualmente, tem muita necessidade. Então, irmãos, vamos levar essa palavra. Tem um jornal Árvore da Vida, eu insisto com os irmãos, tem o programa Livro na Minha Mão, temos essas ferramentas que já está pronto. Na época de Paulo não tinha, no tempo de apóstolo não tinham, se tivessem, teriam usado. Senhor Jesus. 4:2. Porque também a nós foram anunciadas as boas novas, como se deu com eles. Eles são o povo de Israel, tá bom? Mas a palavra que ouviram não lhes aproveitou, visto não ter sido acompanhada pela fé naqueles que a ouviram. Então quer dizer, a palavra que eu ouço precisa acompanhada com a fé para ser proveitoso. Eu tenho que aproveitar isso, tem que estar acompanhado com a fé. Quando você ouve as mensagens, você lê o alimento diário, você lê um livro, você lê, o livro explica os versículos da Bíblia, irmãos, tem que ser acompanhado com a fé. Por isso a gente sempre diz, diga amém. Amém. Só simplesmente amém acompanhando a palavra é a fé. Amém. Porque em Apocalipse 3, quando ele fala para a igreja de Laodiceia, ele diz assim, aqui diz o amém, ele é o amém.
Então, com toda a palavra que a gente ouve, na vida da igreja, dizemos amém. Amém! Aleluia! Então é acompanhado com a fé. Depois também, onde é mesmo? Rapaz, ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus. Hebreu já falei, que 4:2, né? Aqui, 4:2, amém, é muito bom. Bom, depois eu falo, tá? Então, irmãos, temos que receber essa palavra proferida na vida da igreja. Você quer crescer? Você quer ser santificado subjetivamente? Então a palavra tem sua função primordial. E quando vai para a palavra, vai com fé. Você vai depois experimenta isso, depois você vai me dizer como que aconteceu com você. Certamente vai ter um upgrade na sua vida. Amém? Jesus é o Senhor? Amém. Vamos partir o pão.